Olá, pessoal do YouTube, você está aqui no meu canal Laís Yuri, psicóloga e coach esportiva, e para mais informações, se inscreva no canal e clique no sininho para obter mais notificações. Bom, conforme prometido na terça, eu vou fazer uma saga. Hoje eu começo uma saga de vídeos com temas de competências do atleta de alto rendimento, de sucesso, competências psicológicas que eu acredito que seja importante o psicólogo ou coach esportivo trabalhar nesse atleta e que esse atleta tenha para chegar cada vez mais alto nos objetivos que ele tenha. O primeiro que eu vou começar é um que eu gosto muito de falar porque é tema recorrente das minhas palestras com os atletas e é tema recorrente dos meus atendimentos individuais, que é resiliência. Que competência é essa? Que característica é essa do atleta, emocional do atleta? E como ele pode desenvolver ou como a gente pode desenvolver, né? Então, primeiro, para a gente entender o que é resiliência, que às vezes muita gente não sabe o que é, já ouviu falar, ou às vezes nunca ouviu falar, porque eu começo perguntando assim para os meus atletas, porque tem muitos que, acho que já ouvi, mas não tem muita certeza do que é. Quando eu falo, o que você acha que é? Aí que dá um trevo. O que é resiliência? Se a gente for buscar lá no dicionário, resiliência na física é a capacidade dos materiais dos corpos, após uma deformação ou sofrer alguma pressão, voltarem para o seu estado natural. No significado da psicologia, a resiliência emocional ela é muito parecida. Eu acrescentaria apenas o amadurecimento, a evolução emocional desse indivíduo, porque ele já não é mais a mesma pessoa que era antes de sofrer as dificuldades. Então, a resiliência emocional é a capacidade do indivíduo de lidar com as diversas adversidades, pressões e dificuldades do dia a dia e conseguir passar por tudo isso com um equilíbrio emocional e conseguir seguir em frente. Então, ele já realmente não é mais aquele indivíduo de antes, ele é um indivíduo mais fortalecido. Então, essa é a resiliência emocional. Resiliência emocional no esporte, né, quando a gente passa essa ideia para o mundo esportivo, o atleta, desde as menores faixas etárias, sub-11, sub-13, até o adulto, e seguir carreira profissionalmente no esporte, ele tem muitas dificuldades que aparecem pelo caminho, né? Nos esportes coletivos, ele pode ir para reserva, ele pode nem jogar, quando joga, aí pode ser um individual ou coletivo, ele não joga tão bem, não tem tantos resultados quanto ele precisa ou quanto ele quer, ele pode ter muitas dificuldades de exercer o desempenho dele dentro de campo, dentro das quadras, enfim. E ele pode ter outros problemas em volta disso, não só dentro do desempenho esportivo, mas ele pode ter dificuldade de relacionamento com o treinador, com colegas de equipe, com a instituição que está. Ele pode ter dificuldades na família, dificuldades de relacionamento, ou dificuldades financeiras dentro da profissão dele, falta de patrocínio, falta de lugar de treino. Então, uma série de coisas, né, pressão da mídia, torcida, que podem fazer com que ele lide muito mal ou muito bem, e isso vai atrapalhar ou ajudar na carreira dele, na sequência e no próprio desenvolvimento do seu esporte. Então, resiliência no esporte é fundamental. Agora, como a gente identifica o indivíduo que não está tendo muita resiliência, né? Nas nossas sessões individuais, você observar a fala dele, como ele lida com as dificuldades que vão aparecendo no dia a dia, se ele tem uma atitude negativa frente a eles, se ele já projeta algo ruim, se ele fica mais reclamando e falando do problema e como um ciclo vicioso, eu brinco que é o cachorro correndo atrás do rabo, não tem fim, né? Como que ele lida com tudo isso, que sentimentos isso traz, né? Quando a gente fala de resiliência, a gente desenvolve 3 pilares, na minha opinião, 3 pilares importantes para que esse atleta seja resiliente, que é foco na solução, pensamento positivo, ou seja, otimismo, e a automotivação, a motivação intrínseca, né? Então, a gente lida com otimismo, né, as situações, não com só negativo. A gente lida
a gente pensa na solução como forma de superar aquela situação, porque eu só foco na solução, eu consigo enxergar de forma mais otimista a situação e eu consigo passar por ela da melhor forma, né? E a automotivação, que é eu me puxar numa situação difícil para resolver o problema. Quando eu tenho esse triângulo, esses pilares, esses 3 pilares, eu consigo aumentar a chance de eu ser mais resiliente para aquela situação. Então, quando eu percebo que um atleta não está sendo resiliente, ou que eu quero trabalhar essa questão nele, além de explicar tudo isso que eu estou explicando para você, o que é resiliência, eu faço uma lista de identificação com ele, que momentos da vida dele ou do esporte dele ele está sendo resiliente, que momentos não, e trabalho com esses 3 pilares. Um exercício muito interessante que eu uso pode ser a reestruturação do pensamento negativo, que é uma das técnicas da psicologia cognitiva comportamental. Para quem gosta de saber de abordagens, é a abordagem que eu uso, e acho muito bacana. A gente trabalha tudo que ele pensa que pode ser disfuncional, se ele pensa só negativo, se ele não vê solução, se ele aumenta muito as situações ruins, no sentido de, nossa, como é ruim isso pra mim, se ele se vitimiza. Eu vou identificando todas essas questões e a gente vai mudando. O que eu posso pensar no lugar que possa ser mais útil, mais produtivo para mim, E aí a gente vai desenvolver o foco na solução e o pensamento positivo. Além disso, a gente pode criar também pensamentos de se puxar, de se automotivar, através de estabelecimento de metas de curto prazo. O que eu posso fazer? Qual que é o meu objetivo nessa pequena situação? Nessa situação ruim que eu estou vivendo, nessas dificuldades. Minha meta é sair dessa situação. Como? Um plano de ação. O que eu posso fazer para sair dessa situação? E ali eu consigo foco no objetivo, foco na solução do problema e eu aumento o enfrentamento desse atleta, desse indivíduo frente a situações ruins que estejam eventualmente acontecendo. Então, é um item muito importante, porque vira e mexe nas conversas ou nas nossas observações, a gente tende a ver isso, o atleta com muita dificuldade de sair das situações ou tendo um pensamento muito negativo frente a situações ruins, a problemas que aparecem. E, infelizmente, a vida é feita de problemas. Não é uma pista linda, com asfalto maravilhoso, sem nenhum buraco. É um caminho tortuoso, cheio de lombada, cheio de buracos, cheio de obstáculos que a gente precisa enfrentar. Então, como que a gente quer enfrentar? Se a gente enfrenta de um jeito negativo, além de a gente, de repente, nem solucionar aquilo, a gente gasta muita energia, a gente fica tenso, a gente fica para baixo. Então, o trabalho da resiliência nos ajuda a lidar com os problemas do dia a dia de forma mais leve, e faz com que o atleta, que vive muitos problemas diariamente, muitas questões, muitos desafios, não vou falar de problema, muitos desafios que ele tem que lidar diariamente, ele pode enfrentar de uma maneira mais leve. Então, isso, quando a gente ensina resiliência, a gente ensina esses 3 pilares de foco na solução, de pensamento positivo e de automotivação. Alguns materiais, alguns livros, se eu puder indicar, que falam um pouquinho a respeito do pensamento, o tipo de mindset, é o próprio Mindset da Carol Dweck, que eu vou colocar aqui o link na descrição do vídeo, que é um livro muito bacana da gente ler, e tem um capítulo, que é o capítulo 4, que é o capítulo diretamente relacionado ao esporte, que também é muito bacana. Os outros capítulos também são bem legais, falando de relacionamentos, de escola, de profissão. Então, um tipo de mindset que a gente tem que ter para lidar melhor, para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, tem vários outros exemplos. Quando eu falo de resiliência, eu busco muito histórias de superação no esporte, Tem um vídeo aqui acho que é algum lugar aqui no meu YouTube, que fala da Natália Gaudio, que é uma ginasta brasileira, e como que ela superou alguns problemas de vida e até do esporte dela para ir para as Olimpíadas de 2014 e 2016. 2014 foi as Olimpíadas, 2016 no Rio. Então, busque isso. Tem, eu acho que a história da Maria Aparecida, que é maratonista brasileira também, que também é muito bacana, mostra como ela
lida com as dificuldades e foca na solução. Então, a gente trabalhar com exemplos do esporte é legal, vídeos, livros, tudo que puder trazer alguma luz sobre como que a gente é menos negativo, seja mais positivo e mais focado na solução e como a gente se motiva, né? Acho que todos são itens muito bacanas, ok? Então, resiliência é isso, a gente identifica nos discursos dos atletas ou na forma como a gente enxerga que ele está lidando com os problemas, e a partir disso a gente trabalha esses 3 pilares dentro das sessões. Essas sessões elas podem ser individuais ou coletivas, né? Porque pode ser um problema da equipe, inclusive, né? Ao lidar com as diversas dificuldades dos jogos, enfim. Ok? Se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou claro, escreve aqui nos comentários que eu vou e te respondo na hora. Fique ligado para as próximas competências que vão rolar aqui, lembrando, toda terça e toda sexta às 3 da tarde. Valeu? Valeu o vídeo? Muito obrigada e até a próxima.